Antes de começar, eu queria apresentar as pessoas que compõem. A gente tem 7 artistas incríveis participando da parte artística, né? Mas aqui no debate a gente vai contar com 5 pessoas, vou apresentá-las, começando com a Juliana Matsumura, que foi a idealizadora desse projeto. Por favor, Ju, faz assim um tchauzinho. Ela nasceu em Mogi das Cruzes, reside em Lisboa desde 2013, é neta de imigrantes nordestinos de origem afro-indígena e neta de imigrantes japoneses. A sua pesquisa artística está situada no cruzamento entre o desenho, a instalação, a escrita e a performance. Expõe seus trabalhos desde 2017. Em 2024 vai publicar seu primeiro livro de poemas, Andar como as nuvens andam. Então essa é a Ju. Agora a gente vai apresentar a nossa artista internacional, porque vocês acham que a gente, né, é pouca coisa. A gente tem uma artista internacional, a Emika Lanelong. Ela nasceu em... Emika, faz tchauzinho. Isso. Ela nasceu em Paris, tem origens brasileiras e japonesas. O trabalho artístico dela explora os links entre a memória e o registro, trabalhando majoritariamente com fotografia, mas também com vídeos e textos. A Emika também vai ler um texto de autoria dela para a gente hoje. Agora o Luiz, não sei se vocês vão saber quem é aqui. O Luiz, vamos ver, Luiz, faz um tchauzinho para a gente ter certeza. Luiz Fukushiro, ele é mestre e doutor em educação. Atualmente ele está pesquisando artistas queer nipo-brasileiros e é, segundo ele, aprendiz em caligrafia japonesa. Mas o que eu sei do Luiz, ele já está nessa jornada há muito tempo, então acho que ele é um pouquinho mais que aprendiz, viu, gente? Mais uns 40 anos. É a humildade do artista, gente. Você tem o título? Deixa pra lá. Agora a gente vai apresentar a Ana Carol Yamamoto, que queria muito sentar lá longe, não vai poder, a prof não deixou. Ela é artista da dança e educadora formada pela Unicamp, atua como intérprete criadora de dança contemporânea e performa em grupos independentes desde 2017. Integra o grupo Lagartixa na Janela e o coletivo Roletãs. É professora na Escola Livre de Dança de Santo André. Então, essa é a Ana Carol. A Júlia Iwanaga, faz tchauzinho, Ju. Ela é produtora cultural, pesquisadora criadora e artista educadora em projetos e colaborações em dança, teatro e performance. Sua pesquisa concentra-se na percepção do entre como base para questionar, desconstruir e reelaborar noções de identidade e pertencimento a partir da perspectiva de uma mulher amarela miscigenada. Então, essas são as 5 pessoas que vão debater aqui com a gente, mas eu também queria trazer as outras 2 pessoas que também compõem esse debate, essa mostra, né, que é a Aline Sayuri Kawauchi. Ela é artista do corpo no teatro, na dança, no circo e na luz. A gente tem uma instalação dela que está ali à esquerda, a gente vai ver depois da nossa fala. Ela é formada no curso técnico em arte dramática, trabalha como operadora de luz e vídeo e atualmente cursa dramaturgia da dança. E, por fim, o Gabriel Saito, que é ator, palhaço, dramaturgo e produtor. Em suas trajetórias artísticas, destacam seus trabalhos autorais, que mesclam suas experiências pessoais com teatro, como o Okama, que retrata memórias e afetos de sua origem japonesa, ficcionalizados a partir de seus marcadores bicha, amarela, mestiça. Ok? Então, somos essas as 7 pessoas que compõem essa conversa. Eu sou Cacau Ideguchi, jornalista, professora, criadora de conteúdo e tenho o prazer de mediar esse bate-papo. Então, sejam bem-vindos, vamos chorar. Não vamos. Então, eu queria começar aqui propondo que cada um pudesse falar um pouco quando você pensa na sua mestiçagem. O que te vem? Quer começar, Ju? Que eu acho que se eu passar para a Ana Carol agora, ela vai me matar. Eu acho que eu tenho pensado muito sobre a questão de não negar, né? Porque até certo ponto da minha vida eu lidava com isso diariamente, né? Tanto por ter 2 famílias muito diferentes, por ter até certo ponto da minha infância ter estudado em escola japonesa e depois ter trocado para uma escola católica. E então essas contradições sempre são muito presentes para mim, assim. Mas eu acho que para mim o que tem intensificado cada vez mais a minha reflexão em relação à minha identidade é o fato de eu mesma ter migrado, né? Eu moro em Portugal há mais de 10 anos, então isso
acarretou em mim uma série de questionamentos. E, para além disso, também acho que tem uma questão familiar, que eu perdi minhas duas avós num período muito próximo, e o que elas simbolizavam para mim era essa ligação com a minha origem, com as minhas origens. E acho que quando eu penso em mestiçagem, a primeira coisa que eu penso é contradição. A gente está sempre em processos contraditórios, e sempre numa busca por se adequar, por se encaixar, e isso é uma coisa muito difícil de acontecer, porque em determinados contextos a gente tem uma identidade, a gente é vista de uma maneira, em determinados contextos não, né? Então, mesmo assim, em lugares muito brancos, eu sou, obviamente, amarela. Em lugares amarelos, eu não sou assim tão amarela. Né? Eu sou já vista de uma outra forma. Então, isso tem acarretado essas questões de contradição na minha vida. Gente, boa tarde. Compartilho muito do que a Ju falou. Eu vivo, e acho que todos nós aqui, assim, essa situação de estar na minha família branca e ser japonesa. E eu tenho essa carinha super, hiper miscigenada. Mas acho que tudo que me outrifica e que me torna distante da minha família branca cai nesse nicho. Então, é porque você é japonesa, né? Vocês que são meio japoneses. Estava contando para as meninas, né, para a Ju e para a Ju, que eu fui recentemente visitar a minha avó, né, que é de família branca, família baiana, e aí ela falou, vou tirar uma foto com todos os meus netos. Sabe, eu amo todos os meus netos, os brancos e os japoneses. Então, acho que eu ocupo muito esse lugar de contradição, que talvez possa ser muito bem sintetizado por uma fala de Okama, né, do Gabriel. Tem um momento em que ele diz assim, eu mergulho profundamente nesse não lugar de não pertencimento, sabe? E acho que tem entendido muito por aí, assim. Eu acho que eu sempre senti que eu devia alguma coisa para algum dos lados, sabe? Então, ou devia ser um padrãozinho certinho para encaixar num ideal de beleza branca, pá, magra, fenótipo, tarará. Ou então ter uma família japonesa, ter crescido na colônia, sabe? Essas coisas de tradição. Então, acho que é sempre um pouco essa sensação de estar na porta de dois lugares, sabe? Eu tenho um crachá de visitante para poder acessar alguns espaços de um jeito, para poder acessar alguns de outro, mas nunca de forma plena. E aí, acho que quando a gente se reúne e a gente compartilha essas experiências, eu sinto que, na real, não tem ninguém que entende tão bem isso aqui quanto essas pessoas que ocupam esse lugar que é muito permeado de vários lugares misturados, assim, né? Tanto nas ausências quanto, talvez, nessa busca que a gente faz aqui por essa potência dessa ideia, né, de ser mestiço como uma afirmação e não como a subtração de algo. Agora pode começar a Ju, por favor. Tá ligado? Tá. Oi, gente. Acho que pra quem não conhece, prazer. É engraçado porque você perguntou e eu já comecei a pensar tudo numa resposta muito certinha e eu fui ficando muito confusa ouvindo vocês. Mas eu acho que porque permeia muitas coisas que eu venho lendo há muito tempo, mas principalmente o quanto, como uma pessoa amarela, mestiça, uma mestiçagem também muito branca, da minha família por parte de mãe, eu gozo de muitos privilégios brancos. Então, eu acho que é muito entender além de entender o que é para dentro de mim, como, muito entre aspas, desvantagens dessas leituras, que entram muito entre a obediência e uma submissão muito lida para os nossos corpos. Eu também entendo muito o quanto eu preciso olhar para isso de uma maneira muito crítica, porque eu sei que eu acesso muitos lugares por ser essa pessoa semi-branca ou quase branca, principalmente no meu caso da minha mestiçagem, né? E aí também eu percebo o quanto, por outro lado, isso me coloca num lugar que
faz com que eu sinta que eu não devesse ou não merecesse vivenciar alguns marcadores da brasilidade, o que é a brasilidade, né? Por exemplo, coisas muito bobas, muito pequenas, mas por muito tempo eu achava que eu não fazia parte da festividade carnavalesca, porque o meu corpo nunca poderia ocupar esse espaço de rua, que é um espaço que parece tão contrário dos meus ambientes familiares. E pequenas coisas são muito recentes, por exemplo, ir para uma roda de samba, ou até mesmo encontrar outras formas de vivenciar e experienciar a festividade ou a alegria, ou o meu próprio corpo como um lugar pulsante, é muito recente, porque todas as minhas experiências familiares, elas sempre me disseram que não, como ambas sendo experiências muito pautadas pela imigração, e sim por uma história muito fora do que é essa construção do ser brasileiro, né? Que é uma grande invenção, no fim das contas. Então, eu sinto que é constantemente, e um dos livros que eu trouxe fala muito sobre isso, o quanto a raça é um marcador social e é um marcador que é flexível, que é constantemente mutável, né? Eu também já estive fora do Brasil e foi só estando fora do Brasil que eu me entendi como uma pessoa amarela. Porque eu passei por leituras que dentro do Brasil, na cidade de São Paulo, que é muito contextualizado também o ambiente que a gente vive, eu nunca tinha passado antes. Desde xenofobia, porque também era o período da pandemia, até como as pessoas entendiam o que era uma pessoa brasileira. E foi aí que eu fui entendendo que eu precisava ter um letramento racial mesmo para poder conversar com essas pessoas. Então, acho que é isso. Não vou falar muito. Pode falar. Se estiver falando muito, eu falo, Jô, falou demais. Mas não é o caso. Por favor, Luiz. Nossa, já é difícil dar essa pergunta, começa difícil. Bom, vou soltando histórias. Eu sou do interior de São Paulo, do Oeste Paulista, sou de Bauru. Eu acho que é uma experiência um pouco diferente da experiência de São Paulo, assim, porque é uma concentração muito alta de imigração. Eu não sou... Eu não gosto de microfone. Mas teve uma migração muito grande, né? Em especial na região do Oeste Paulista. Então, minha família é mais longe do que Bauru, é Herculândia, duvido que alguém conheça, mas é entre Marília e Tupã, que já é difícil de lembrar também, mas enfim. E a família da minha mãe é descendente de italianos, que também é outra grande imigração ali, né? Então, assim, as histórias de imigração, elas se interseccionam, inclusive porque tem a ver do período ali da Segunda Guerra. Então foram duas imigrações que sofreram alguns problemas no interior de São Paulo. Muitas pessoas devem conhecer a história da Shindorei-mei, que ainda é um tabu no interior de São Paulo, né? Que é os que achavam que o Japão tinha ganhado a guerra, que tinha perdido. Não vou entrar nisso, mas é uma história super interessante para quem não conhece. Tem no Museu de Imigração Japonesa uma área sobre isso, tem o livro, enfim. Então, a gente era muito permeado sobre isso, porque toda cidade tinha associação cultural nipo-brasileira, né? Mas meu pai nunca foi muito ligado à colônia, né? A gente fala colônia, não sei se aqui fala também, mas no interior é muito a corônia ainda, a gente falava, né? A gente se dava essa pronúncia. E lá que eu comecei a perceber que havia algumas questões, né? Então, assim, você vem aqui, mas assim, não é a sua família inteira que está participando. Por que sua mãe não participa? Minha mãe não é descendente, ela não tem essa relação. Então sempre ficava uma coisa meio de lado, assim. Então, acho que eu fui começar a entender essas coisas que vocês trouxeram, assim, desse não lugar, ou... eu adorei isso, de você está sempre no lugar, mas sempre com um crachá de visitante. Isso eu achei uma imagem muito boa, assim. Que foi só coroado, assim, quando eu fui morar no Japão, que é a experiência inversa, que você nunca é japonês sem ter o total fenótipo. E eles perguntavam, por que você tem um sobrenome japonês?
Ela falava, meu avô é japonês. Eu disse, mas, nossa, como? Eu sei, aí você conta a história e tal. Ah, tá, e aí vem essa coisa toda, né? Então, para mim ainda é uma coisa sendo construída, assim. Eu vejo portas que se abriram, portas que se fecharam, crachá de visitante, e sempre umas histórias. Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar num dessas associações culturais e que tinha acabado de ser nomeado um novo presidente, e o novo presidente era Nisei, quer dizer, ele era da segunda geração. E uma pessoa assim, nossa, tá tudo acabando, já não tem mais os Niseis, e agora olha só, a gente tem presidente Nisei. Aí eu falei assim, nossa, imagina que um dia que tiver um presidente mistício, né? Eu falei. Ela falou assim, não, aí já é demais. Quer dizer, então, mesmo dentro, né, da comunidade, tem esse pensamento de pureza, mesmo que não compulsório, assim, mas que fica assim, não, mas você pode portar a cultura japonesa, mas nem tanto. E eu sempre estudei cultura japonesa, né, assim, estudar língua e tal. Eu sou o único na minha família que fez isso, mas eu vejo que, às vezes, dentro dessas comunidades, eu sou mais... nem tanto, mas assim, quase um antropólogo, sabe? Aquele que de fora vai lá ver como é e aprende. E aí, então, mas ao mesmo tempo também foi a minha forma de me apropriar disso, né? Então, é uma pergunta em constante, né? Sim, com certeza. Mas é isso. Poderia, né? A gente poderia... Então, eu já vou passar. A gente vai bem-vindos, quem está chegando. Mika, por favor. Hi. Sorry, I'm going to speak in English, but you'll translate after, maybe. Okay, so I have a very different experience from everyone here because I grew up in France, in Paris. I was born and raised there. And my mom is Japanese and my dad is Brazilian and French. So I think we don't have as big of a community of Japanese people in France. So it's very different, but to answer your question about being hafu, just have them to translate until now, then you can talk Vai ser um about pouco livre, tá? Mas, ela falou que a experiência dela é bastante diferente, porque a mãe é japonesa e o pai é francês brasileiro. Me corrija se eu falar alguma coisa assim. E que ela é nascida e criada em Paris. E tinha mais uma coisa, isso é horrível. E porque pelo fato de não ter uma comunidade tão grande onde ela vivia, essa questão é bem diferente de como ela é vista aqui. To answer your question, I think about being biracial and being half in general. I think the biggest question that we encounter is the feeling of not belonging. I think is the most important feeling when you don't belong into a certain group, you don't belong into the other one, because ultimately you're never really enough. So I think that's one of the biggest things. And when I grew up, when I was growing up, I found my community of people who were half French, half Japanese. So I was very much in that community, and I grew up with these people, and everything was quite normalized. And when I came out of my community, suddenly I realized that nothing had really changed, and that we're still experiencing this quite strongly. É assim, que para ela pensar em ser birracial ou half, né? Acho que não precisa traduzir. Sempre foi em relação a outras pessoas que eram também descendentes japoneses. Então isso sempre foi muito natural, mas quando você saía dessa comunidade, ela via que o problema ainda existia. E aliás, antes ela falou que a primeira coisa que vem sobre ser birracial vem a não pertencimento, né? Não ser suficiente nem em um lado e nem no outro.
So yeah, I think that's what comes to me first is the feeling of not belonging. And I think it's something that we all have to learn to work with somehow and to, like, as you said, like reappropriate your own culture in a sense and working with that. And yeah, I think that's my short answer to that question. Thank you. Sim, e que sim, isso vem esse sentimento de trabalhar esse sentimento de não pertencimento, mas também isso de se apropriar dessas culturas, e essa seria a curta resposta. Obrigada a todos pelas partilhas, né? Uma questão que achei super interessante, que a gente ouviu, né, essa palavra nas duas últimas falas, que é a questão da apropriação. Eu tinha escrito uma das temáticas que eu queria entrar, que é a apropriação de si mesmo, né? Que a gente passa por um processo tão assim desumanizante, assim deshistoriante de nós mesmos, que a gente tem que correr atrás de se apropriar de partes que nos pertencem, e a gente tem que se convencer de que a gente está incluído naquela cultura, que aquilo também é parte da gente. E quando a gente faz todo esse processo que é super interno, super complicado, que demora anos para a gente falar, não, é aqui que eu tô, vem um monte de gente de fora e fala, não tá não. Mas você tá, como assim, né? Eu fiz todo esse processo individual, super assim, intenso, pertenço, sei quem sou, tô aqui. Aí vem um branque, olha pra sua cara e fala, igual pro Luiz, né? Mas por que você chama Fukushiro? Mas por que mas você não parece japonês? Por que você tá usando kimono? Você está apropriação cultural, hein? Você está usando kimono. E aí isso me faz pensar também que a gente, sim, quando a gente fala de racialidade, a gente está falando também de pessoas brancas que estão sempre, né, como o default, como foco. A gente não pode esquecer que pessoas brancas são parte da racialidade. Nós não somos pessoas racializadas, nós somos todas raças, né? É que a gente não é não branco. Então, tudo que não é branco é uma coisa que está à parte, que é minoria, e a gente tem que começar a colocar também a branquitude no lugar dela, que ela não está aqui em cima e é onde a gente tem que alcançar. A branquitude está aqui e a gente vai dividir esses espaços, né? A gente tem que entender isso, sim, a gente tem que entender esse local onde nós temos a passabilidade branca, que nos permite entrar e acessar questões, mas que também nos atravessa como ferramentas de utilização pela branquitude para, inclusive, ser utilizado isso como uma arma contra as demais minorias, principalmente o povo preto e indígena, né? De a gente ser utilizado como uma minoria modelo, vocês estão vendo, todo amarelo, ele é bem sucedido, ele é rico, ele é médico, a imigração amarela foi perfeita, se vocês não conseguiram é porque vocês não se esforçaram, as pessoas pretas são preguiçosas, os escravos, né, as pessoas escravizadas não trabalhavam, enquanto os japoneses trabalhavam. Gente, as pessoas amarelas também foram escravizadas, as pessoas sofreram muito, também vivem em guetos, tiveram uma questão de xenofobia extremamente forte. A gente simplesmente não estuda isso na escola porque não é interessante para a branquitude, assim como não era interessante estudar sobre a questão toda do povo preto, e teve que ser colocado isso no currículo obrigatoriamente, porque senão a branquitude não ia colocar na história, né? Então, sim, a gente tem que ver nesse lugar macro, mas eu também queria trazer essas vivências individuais, né? Porque elas acabam sendo bem explicativas, eu acho, né? De como que esses atravessamentos ocorrem. E aí eu queria trazer rapidamente a minha questão, que eu acabei não falando também. Meu pai, ele é amarelo, minha mãe, ela é uma mulher branca, de descendência italiana. E quando eu era criança, eu era muito, com um fenotipo muito japonês. Então, quando minha mãe ela ia vir para São Paulo, ela quase não deixava ela embarcar, porque achavam que ela estava me sequestrando. Você não é filho, você não é mãe dessa criança. Cadê a carteirinha dela? Cadê como que chama aquilo? Certidão de nascimento, né? Então, parece que não.
Mas você crescendo, com toda vez alguém falando que aquela não é sua mãe, você fica meio, pera. Tipo, a minha mãe falou, não, é que meu marido é japonês, que não sei o quê. E vai ficando uma coisa dentro de você, tipo, como assim a minha mãe não é minha mãe? Como assim você está falando que a minha mãe não é minha mãe? Vê uma pessoa e fala, não, você não é filha dela. Como assim, aquela é sua mãe? Você é filha daquela mulher? E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo muitos traços, assim, tipicamente asiáticos. Fui ficando cada vez mais parecida com a minha mãe e muito diferente do meu pai. Só que nisso, né, eu fui perdendo também muitos familiares. Eu fui criada completamente na cultura japonesa. A minha cultura branca, ela inexiste porque os meus avós maternos faleceram, eu tinha menos de 5 anos, então eu não tive contato, só tive bachanjit a minha vida inteira. E quando eles morrem, eu perco assim, completamente a referência e falo, bom, vou ter que estudar antropologicamente essa parte de mim, porque aí eu senti que eu tinha perdido uma referência muito grande de quem eu era. E aí, quando eu entro na academia, que eu começo a falar sobre cinema japonês, sobre arte, nossa, como você adora a cultura japonesa, incrível você ser brasileira e saber tanto. Nossa, você nem tem sangue de japonês e você sabe tanto sobre a cultura. Nossa, eu fico emocionada de ver. Entendi. Não, mas espera, você é Sansei? Mas o meu namorado é da 4ª geração, ele tem mais cara de japonês que você. Aí eu lembro que eu falei, era meu aniversário. Aí eu adoro, que tem os plot twists, né? Era meu aniversário, eu falei, querida, então, você me conheceu hoje, então eu vou deixar passar. Queria dizer que eu não me sinto confortável em você falar o que eu sou, o que eu deixo de ser, né? Então, eu sinto que realmente é uma carteirinha de visitante nos espaços em que, inclusive, a gente devia se sentir bem, que são nossos espaços com amigos, com familiares, né? Você falou da sua avó, que se perpassa, né? Tipo, todos os meus netos e essa aqui. Também eu gosto de você, mesmo você não sendo branca, tá? Mas você também é minha neta. E aí você fica... Peraí, né? Eu lembro, coitada, eu vou expor aqui, tem uma colega minha que ela é casada com um branco, a gente também palmita, é uma coisa que pega na nossa vida, esse termo muito utilizado, né? Dá uma palmitagem aí, acontece isso, acontece a gente, os mestiços. E aí ela estava falando como é difícil, porque ela também, a gente tá nesse lugar de não sabia que era amarelo, não sabia que não era branco, daí você descobre, e você descobre que você está casada com um branco. Isso é uma descoberta horrível, né? Você fala, gente, eu não sou branca, e pior, eu casei com um branco, aí acabou. E ela percebeu o quê? Que dentro desse relacionamento afetivo, né, dentro desse afeto, ela estava constantemente sendo vítima de racismo recreativo, dentro da casa dela. Então, tudo era piada com a família, tudo era piada com o que comia, tudo era piada com o que parecia, e é o meu afeto, peraí. Então, assim, o reconhecimento de quem a gente é uma luta muito grande, individual, e aí você parte para uma segunda luta coletiva, em que todo mundo quer ser reconhecido, e ao mesmo tempo é uma luta entre nós, porque a própria amarelitude tem uma questão com a gente, né? Porque a gente, você não tem tanta cara de asiático, então você não passa pelo que a gente passa. Pelo racismo latente, assim, sabe? Porque você entra e você já é lido como amarelo. Beleza, mas eu sou lido em qualquer lugar como nada. E aí? E aí? Eu nunca sou nada em lugar nenhum. Vai explicar isso na psicanálise. Nossa, por que você se sente insuficiente? Né, Ju? Por que você se sente incompleto? Talvez porque em todos os lugares que eu fui, as pessoas falaram que eu não estava num lugar correto, que eu não era adequada, que eu não era boa o suficiente. Nossa, talvez isso faça sentido as piadas autodepreciativas que eu faça. A gente começa a pensar nisso, né? Então, eu queria propor agora esse mergulho adorável, vai ser um mergulho super gostoso nas nossas experiências para a gente pensar a respeito disso, desses lugares onde esses atravessamentos acabam levando para lugares mais pessoais, por exemplo, eu passei por essas questões com a minha mãe, depois eu passei por essas questões com meu pai, e aí isso me deu, sabe o quê? Uma coisa muito maluca de me explicar o tempo todo.
Então, antes da pessoa falar, eu já estou falando, não. Ah, eu sou, sei lá, eu sou mestranda, sou mestre em cultura japonesa. Porque eu sou sensei, e meu pai é assim, e meu avô nasceu em Nagasaki. E, meu nome é Ideguchi. I-D-E-G-U-C-H-I. Ideguchi. Todo mundo riu, porque todo mundo tem que fazer... Gente, não é normal. É muito louco, né? Você falar o seu sobrenome, falar o seu nome, você não só fala. Você fala e você soletra. Isso é o quanto a gente não está no lugar. Né? Então, eu queria que vocês trouxessem isso. Pode ser quem quiser falar, ou então a professora vai pedir. Não? Pronto. Vou passar por uma coisa, acho que pegando muito do seu gancho, compartilho de muitas vivências suas, assim, inclusive sigo você há muito tempo no Instagram, tá bom? Estou até, assim, um pouco lisonjeada de estar aqui. Em 2020, eu fui chamada para fazer parte de um coletivo amarelo que se formou online na Unicamp. E aí, quando essa minha amiga me chamou, eu falei assim, mas Paty, né, eu posso? Né, do tipo assim, essa coisa, sou mestiça, sou asiática o suficiente para poder estar aí? E ela falou, amiga, o grupo é para ser sobre isso, não? E aí, eu entrei, em nenhum momento ninguém questionou a validade de eu estar lá. E porque muitas pessoas compartilhavam dessa vivência, né, de serem pessoas mestiças, birraciais. A gente usa pouco essa palavra, inclusive, acho que isso é um debate interessante, né? Acho que no Brasil a gente não fala birracial porque quase não faz sentido, talvez, né? Mas, enfim. E aí teve um momento em que a gente foi assistir um documentário do Hugo Katsu, inclusive, né? O Bachan, que foi o grande momento, e acho que isso é uma coisa que a gente também compartilha, né? A figura da Bachan, como esse lastro da ancestralidade, do pertencimento da família, mas isso é um papo de horas para depois. E aí eu lembro que nesse dia tava todo mundo assim, com essa mistura, né, de Seishonoye com cristianismo, com não sei o quê, e tipo, todo mundo se encontrando ali, e aí eu fiquei muito empolgada, e eu fiquei, nossa, gente, tô falando demais, passei do ponto. E aí, essa amiga minha, que divide um pouco dessa história, assim, né, de quanto é mestiça, sobrenome ou não, piriri pororó, não ter nome japonês, e aí ela virou assim, mas Ana, se o que unisse a gente fosse só essa experiência desse marcador, desse racismo xenofóbico de um tipo de fenótipo, teria alguma coisa, sabe, assim, parece que isso é pouco. Acho que o lugar em que a gente se encontra, ele é um pouco mais profundo do que isso, né? Porque acho que essa questão que você falou é uma parada que eu penso todos os dias, sabe? Tipo, mas é isso, você não passa pelo que a gente passa desse jeito. E eu sei, não tô querendo reclamar isso pra mim, mas acho que esse comentário pra mim foi muito importante, do tipo, o que une a gente é um pouco maior, sabe? E acho que aqui a gente vai pincelando um pouco dessas questões. Sim. Eu da outra vez comecei a falar, nem falei oi pra ninguém, nem boa tarde, nem nada. Gente, boa tarde. Olá, tudo bem, gente? Tem mais cadeiras ali no fundo. Eu iria lá, mas tô falando agora. Exato. A gente corta depois. Mas, pegando o gancho aí da Ana, tem duas situações, assim. Antes disso, eu estava falando que... Enfim, gente, eu estou fazendo a residência artística aqui na FAP e essa conversa está acontecendo em contexto dessa minha residência, porque eu me vi pesquisando muitas questões da minha ancestralidade, da minha identidade, e estar em São Paulo depois de muito tempo, assim, morar em São Paulo depois de tanto tempo morando fora, me veio muitas coisas. E eu falei, não, eu não posso me isolar nessas minhas questões, eu tenho que convidar pessoas para falar comigo. E foi um pouco por aí que esse encontro está acontecendo. Mas pegando o gancho da Ana, tem duas coisas assim muito caricatas, assim, que pode ilustrar, de certa forma, essas questões tão próximas de familiares e tal. Minha família sempre teve muitos almoços de domingo, aquela coisa bem, todos os domingos, na casa da avó. No caso da minha avó baiana, né? A gente passava, às vezes, no horário do almoço na casa da minha avó e depois passava na casa da Batia para tomar café da tarde, sei lá. Tinha uma coisa muito... E elas moravam perto, então
Era um rolê de passar na casa das duas no mesmo dia. E assim, na casa da minha avó, eu era a japonesinha. Ah, a japonesinha, nanana. Tipo, sempre a referência era a japonesinha. E na casa da minha batiã, todas as minhas primas, primos, tias, sempre, tipo, ai, pegava no meu cabelo, ai, nossa, que cabelo lindo, que não sei o que lá. Então, o meu cabelo era lindo na casa da minha batiã. Na casa da minha avó, todas as minhas tias, incluindo a minha mãe também, por terem cabelo afro, alisaram o cabelo a vida inteira. Então, era meio do tipo, estando na casa da minha avó materna, a minha sensação era tipo, eu tinha que alisar o cabelo porque eu tinha que parecer japonesa. E na casa da minha batiã era do tipo, ai, como ela é linda com esse cabelo diferente. Então, a coisa do cabelo, para mim, foi sempre uma questão que eu só fui resolver muito pouco tempo atrás. A questão de, sei lá, 5 anos para cá. Minha adolescência inteira eu alisei de todas as formas possíveis, assim, do tipo progressiva, relaxamento, escova, bob. Minha mãe tinha um secador, assim, daqueles de bob, assim, e eu, adolescente, 12, 13 anos, colocando bob no cabelo, porque eu queria parecer japonesa, porque era a única coisa que era, obviamente, não japonesa. Isso é uma coisa, assim, mais caricata. A outra coisa é que isso aconteceu, tipo, há uns dias atrás, então tá muito latente. Que eu contei para meus pais, tipo, tô fazendo vou fazer esse encontro lá na FAP, nananã, que eu fui visitá-los, eles estão morando na Paraíba, e eu comecei um debate antropológico com eles, mas assim, eles são de uma geração que isso não era conversado, não era sequer um assunto, né? E aí eu falando, tipo, de ser amarela e tal, e o meu pai virou assim, não, você não é amarela. Eu falei, sou sim. E expliquei o porquê que eu sou, mas até então ele falou, não, você não é amarela. E eu lembrei de quando tinha que preencher formulários, assim, para Enem, ou para, sei lá, aí tem aquela coisa, né, IBGE, né, as cores, e eu lembro que eu ficava, eu lembro de perguntar para meus pais, então, o que eu coloco? Não sou branca, mas também não sou amarela, mas também não sou indígena. Então, era assim, era uma questão. E aí, meu pai sempre falava, põe branco. Então, assim, eu colocava branco. Então, no IBGE, provavelmente, eu tô como branca. E também descobri que no documento do meu pai, ele tá como branco. E aí eu fui também fazendo uma pesquisa de arquivo pessoal, também do lado da família da minha mãe, que tem uma origem afro-indígena, uma mistura. E os documentos de todos, raça branca, no documento. E eu comecei a ficar chocada com isso. E, enfim, mas é uma longa história essa questão dos documentos, né? Mas, enfim, essa situação com meu pai aconteceu semana passada, por isso está muito... Não, você não é amarelo. Enfim, isso acontece com pessoas próximas, incluindo ele, que é amarelo. Enfim. Só para fazer um adendo, esse foi o censo, né? Foi, acho que 2 anos atrás, ou ano passado, né? Que aconteceu. E é muito chocante, porque a gente realmente está tendo esses debates de forma muito contemporânea, muito atual. E na minha casa também, você está lá sentado, meu pai, ele é segunda geração. E eu falei, nossa, veio a mulher, bateu lá na minha casa, mulher do censo, e eu falei que, pela primeira vez, eu falei que eu era amarela. Falei, pode colocar porque eu acho que a gente é um marcador, a gente precisa falar que é amarelo porque a gente existe e isso precisa estar registrado. A gente precisa de políticas públicas específicas para essa comunidade. Se ninguém é amarelo, como que as pessoas vão saber que a gente tem necessidades específicas, né, para a nossa comunidade? Politicamente falando, a gente tem que estar presente no censo, né? Inclusive diminuiu muito, tinham 2 milhões de amarelos e agora você tem 500 mil. É um absurdo. Por quê? Porque as pessoas estão falando que elas são brancas, porque não estão, né? E aí eu falei isso pro meu pai, tipo, toda piriri pororó. Eu falei, não, pai, eu coloquei lá amarela pela primeira vez. Ele, mas eu sou branco. Bicho. Eu falei, você não é, não? E aí aquela coisa, como assim você... Eu falei, você é branco? Você, filho de primeira geração, a sua mãe veio de Kagoshima, o seu pai veio de Nagasaki, você é branco.
Sou, é o que eu falo. Cara, é tão atravessante isso, é tão assim... essa palavra nem existe, gente. O pessoal da letra tá berrando lá, né? Mas é uma coisa tão louca. Você fala, olha o quanto que a gente tem que desconstruir, porque não é tão simples. É só uma palavra, é só um X que você faz um pouquinho mais para baixo. Mas, gente, é um universo de pensamentos, é um universo de conceitos, é um universo de apropriações, de privilégios para dar esse passo, de você marcar um outro X. Então, por isso que eu acho que a gente fica tão... eu falei que eu sou amarela. Quem falar que eu não sou, tipo... né? E aí você vai para casa, tipo... pô, consegui dar esse passo. E, você vê que as pessoas, elas estão muito longe de ainda dar esse primeiro indicativo de, vamos fazer aí uma comunidade que vai pensar coletivamente, que vai pensar politicamente, que vai pensar socialmente de forma antirracista. Olha como a gente está longe, né? Mas começa do primeiro passo. Então, vamos todos colocar que somos amarelos. Por favor, pode continuar o debate. Não, mas uma coisa que eu acho que também tem a ver... É muito difícil você ver os japoneses que migraram, né, os Niseis e os Niseis falarem em raça, né? Então, se falar em ser amarelo, eles falam assim, não, eu sou japonês, né? Não tem essa identificação maior. Primeiro porque eu acho que eles nunca não gostaram, eu acho que eles não gostam de ser colocados no mesmo grupo que outros, como chineses, coreanos, que tem que haver essa demarcação. E porque não tem um pensamento sobre raça mesmo, assim, é uma coisa assim, é branco porque eu sou claro, é tipo uma coisa de cor mesmo. E aí, no máximo, a diferença, por exemplo, meu pai nunca foi visto como branco porque ele é um japonês de uma pele mais escura. Inclusive, muitas pessoas achavam que a gente era okinawan, inclusive pelo meu sobrenome. Então, até essa bagunça eu tive, mas não é o Shiro de Okinawa, o meu sobrenome. Então, essa questão nunca aconteceu, porque seria assim, não é mesmo, né? Mas eu passei por isso, minha mãe queria que eu colocasse que era branco, né? Porque, enfim... também meio nesse pensamento de cor. Então, acho que, para mim, acho que aí meio que ultrapassa o grupo mestiço, é também fazer os japoneses e descendentes pensarem nessa ideia de raça, por mais que hoje a gente já queira pensar em outras coisas. Porque eu acho que, pelo menos o que eu via muito no interior de São Paulo, é essa união não por uma união racial, mas assim, não, você tem que manter a cultura japonesa, tem que aprender japonês. E aí, só que aí vai indo para lugares piores, que tem que casar com japonês, tem que ser heterossexual, e aí tem um monte de tem que aí você já errou nascendo, de certa forma, porque você já não você não está carregando a japonesidade. Isso é uma coisa que eu sinto, assim, que discutir essa amarilitude ainda é difícil. Eu posso, acho que, dizer a nossa geração, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade e isso já aparece pra gente. Acho que para os nossos pais tá nesse não, né? Então acho que é meio isso. Você precisa começar para daí chegar nessas minúcias que, mesmo dentro do grupo, são muito difíceis de se tratar, né? If I understood correctly, we're discussing also like how other people perceive us regarding race and everything. And of course, my experience, once again, is very different from everyone's here. But I think for myself, actually, I made a choice quite early on not to ask people what they think is my race. Because it is not up to them to decide that. I know it. They don't. And it's none of their business. Minha tradução é vrá. So yeah, I think in a lot of spaces people can perceive me as white or perceive me as Asian, but deep down
I don't really care what they think, and I'm proudly Asian and partly white, and that's just how it is. I think the most important thing is to be aware of who you are in the end. Eu acho que é impressionante como a gente tem aqui a gente tem um marcador de uma pessoa que nasceu na Europa e pessoas que estão na América do Sul. Tipo, a Emika, ela nasceu no norte global e nós nascemos no sul global. Então, a síndrome de inferioridade, de explicação, é uma coisa impressionante como permeia. E o que a Emika disse, né? Ela falou, a minha experiência é muito diferente da de vocês, porque por mais que as pessoas, elas me percebam do jeito que elas quiserem perceber, não me importa, porque eu sei o que eu sou. Eu sei que eu sou de descendência asiática e parcialmente branca. E, se elas quiserem achar qualquer coisa, o problema é delas, porque eu sei quem eu sou e eu sou muito orgulhosa de quem eu sou, né? Então, ela traz essa perspectiva de uma pessoa que também está numa outra comunidade, onde não tem tantas pessoas asiáticas, então essa pressão da corônia, né? De você ter que casar com um asiático, é completamente diferente, né, da percepção, mas também tem esse marcador interessante que eu achei, né, enquanto a gente tem já uma visão de, inclusive, levar para terapia, a gente busca agora psicólogos e terapeutas amarelos, pessoas que entendam essas dores, porque simplesmente não dá para você se tratar como uma pessoa não amarela, porque isso é tão dentro da nossa cabeça, isso interfere tanto em quem a gente é, que você começa a trazer para uma pessoa não amarela, a pessoa fica mais, bicho, o que você está falando? Bobagem. E para a Emika isso não é uma questão. Simplesmente não é, porque ela tem essa autoconfiança, né, de quem ela é, isso é o suficiente. E ela está completamente correta, né? Aqui a gente tem muito a aprender com essa fala, né, de eu sei, a partir do momento em que eu me coloco nesse lugar e falo, não, beleza, vou chegar aqui, vou pertencer, todo mundo que olha feio pra mim, tem mais aqui, piripopó, porque vai pro YouTube depois, não sei pra onde vai esse vídeo, então não posso falar palavrão. Mas tem mais, é que vocês sabem muito bem o quê. Mas eu acho engraçado como foge da gente, o racional, né? A gente sabe que a atitude da Emika é a melhor atitude possível para a gente ter em relação a essa coisa mezzo calabresa e mezzo mussarela que somos, né? E acaba que não é bem assim que ocorre, né? A gente precisa de grupo de apoio aqui, como esse, para a gente se dar a mão e falar assim, não, gente... A gente pode participar de um grupo de debate amarelo, a gente pode colocar no IBGE, yes, e tipo, não, gente, pelo amor de Deus, vai viver sua vida, sabe? Vai transformar isso em alguma coisa e não se importa. Então, acho que perpassa muito por essa noção subalterna, geopolítica que a gente vive, sabe? A gente nasce já se sentindo uma coisa e tendo que se adequar e tendo que explicar. E já no norte global é outra coisa. Eu sou quem eu sou e eu já nasço sabendo quem eu sou. E eu não vou me desculpar, eu não vou me justificar, né? Então, por favor, eu queria que a Júlia continuasse, porque a Júlia ia falar exatamente sobre isso. Então, por favor. Eu ia falar exatamente sobre isso. Você falou da Caxira? Falei? Não falou. Agora você falou. Socorro, Deus. Não, pode falar o que você bem entender. O microfone está aberto. Gente, é muito difícil ficar por último, tá? Eu vou falar que eu fiz tentei muitas vezes o que eu ia falar, mas eu não lembro mais já. Mas uma coisa que eu achei legal, ouvindo vocês bastante, né? É muito como a gente fala sobre nós mesmos, né? Eu acho muito engraçado que quando eu tô falando sobre a minha própria família fora de um contexto de pessoas amarelas, eu tento muito não definir como a minha família italiana e a minha família japonesa, porque isso é uma grande mentira. No final das contas, são todos brasileiros. A minha geração que veio imigrante foi em 1920, então, eles estão aqui há muito mais tempo do que muita gente que chegou depois. Então, eu tento falar, não, são minha família branca, com ascendência italiana, e minha família com ascendência japonesa, porque eu mesma vivencio essas imigrações de uma maneira já tão diluída que eu acho muito injusto, e muito injusto com nós mesmos também, né? E aí me faz muito pensar que essas questões que vocês trouxeram da família, desse berço, é muito presente também, só que também muito diluído. Então, minha mãe, ela se refere à minha família oriental.
E aí, faz uns meses que eu e minha irmã, para minha irmã e para minha mãe, eu estou começando a tentar falar sobre outros termos. E é muito complexo conversar sobre isso, porque ainda chega com uma negativa direta. Como assim? Por que você fica problematizando tudo nessa família? Porque, no fim das contas, eu sou a única pessoa, assim como você, que de alguma forma se interessou em pesquisar essa ancestralidade de uma maneira crítica e não de uma maneira a reproduzir ainda tradições familiares ou ideias de artes tradicionais, assim, né? Então, é complexo porque tem que ir comendo pelas beiradas, assim, sabe? E explicar, por exemplo, por que oriental é um termo tão problemático é complexo também, porque envolvem muitas camadas, né? E camadas que não dizem só respeito a pessoas com ascendência japonesa. Mas fica muito forte também isso, porque me faz pensar o quanto a gente é essa primeira geração que realmente fala sobre esse termo letramento racial e que consegue, de alguma forma, analisar esse processo migratório de uma maneira crítica. E eu acho muito legal que no livro da Julie, ela fala justamente sobre isso, porque nós somos a primeira geração de descendentes de imigrantes que não tem mais uma necessidade de se embranquecer para poder ascender socialmente dentro do capitalismo, né? Então, a gente tem essa possibilidade de crítica social porque a gente consegue, talvez, viver outras coisas de outras maneiras e levar esse retorno de volta para a nossa família de uma maneira... Ok, gente, vamos conversar sobre isso e talvez não só pensar que a gente precisa trabalhar e ser a minoria modelo. Então, eu acho que é difícil e tudo isso fez com que eu me afastasse bastante da minha família com ascendência asiática, que isso já estava acontecendo antes, mas é gostoso o exercício de persistir, eu acho, e de ir encontrando outras potencialidades de família para fora do núcleo familiar, que isso é possível de ser conversado. É isso. Tá ótimo. A gente... acho que tocou em vários pontos assim que ficam sempre com aquele negócio de não, dá para fazer 1 hora só desse tema, 1 hora daquilo, porque são coisas que realmente, quando a gente vai em rodas sobre pessoas amarelas ou sobre pessoas asiático-brasileiras, tem que lembrar muito disso. A gente fala muito, eu sou asiático. Não, a gente não é asiático, a gente é brasileiro. Asiático que nasce na Ásia. Sabe assim? Então, tipo, começa a dar um desespero, assim, porque até quem está falando sobre racialidade está falando de um jeito que é muito excludente, assim. Tem que lembrar que nós todos somos brasileiros em primeiro lugar. Então, a Júlia, ela falou uma coisa super interessante no começo, né, do debate, que foi, eu tive que também me apropriar da minha brasilidade. É uma apropriação tripla, às vezes, de você se apropriar do seu conceito asiático, da sua outra origem, seja afro-indígena ou branca, e da brasilidade, que é uma grande mistura disso. Então, eu sempre comento que num dos grupos, né, que eu tinha de acolhimento amarelo, eu tive a presença de uma negra amarela, mas que ela não tinha muito fenotipo de pessoa preta. Ela parecia muito mais asiática, e ela era uma cantora de samba. Ela subia no palco, a galera falava, sai daí, japa, o que você está fazendo aí? Mas espera aí, primeiro, ela é brasileira, sabe? A nossa cultura, ela está aí para ser usufruída, ser vivenciada por todos nós, elas nos pertencem, essa cultura nos pertence. E por ela parecer essa coisa estrangeira, essa questão estrangeira, as pessoas simplesmente falam, você não sabe cantar, sai daí, japonês não sabe cantar samba, não é do pagode. Então, tem também essa questão um pouco mais maçante de, inclusive, a gente ter que lutar pela nossa existência como brasileiro, né? De poder ir pro carnaval, de poder usar shortinho xeracu, sabe? Assim, ia dançar Anitta. Tá super acadêmico, né? Só termos assim, pro lado. Técnico. E só que eu acho que também passa muito por isso que a Ju falou é complicado e às vezes é cansativo, mas quando você chega lá,
Ai, é tão bom, sabe? Quando você vai numa roda de samba, você vai, por exemplo, em religiões de matriz africana, que quem foi muito criado na dualidade Seishonoye, outras igrejas messiânicas e cristãs, né, tudo misturado, reza em japonês, depois reza um Pai Nosso e come sushi e Butsudan, e aí é missa de 7º dia e missa de 50 dias, tipo... É complicado, gente, é complicado. Todo mundo rindo, porque assim, quem sabe, aquela coisa, faro, quem sabe, sabe, né, meu? Tipo, é isso. E aí, de repente, você fica, não vou, porque isso aqui não é pra mim. E quando você vai, eu lembro que eu fiz uma aula de maracatu quando eu dançava. Eu falei, cara, é isso, isso daqui faz sentido pra mim. Mas será que isso me pertence? Será que eu posso estar aqui? Então, acho que no final das contas, esse debate gente, tá suando que nem uns condenados aqui, né? Vocês não estão entendendo, aqui não bate vento. Aí onde vocês estão, acho que está batendo ventinho, né? Aqui não está batendo. Então, só queria deixar registrado que se estiver brilhando a cara de todo mundo, mais por aqui, assim, né? Eu acho que a gente propõe aqui um debate de se abrir e de pertencer, mas também de criar pontes, de chegar nas pessoas e a gente ser a primeira pessoa a construir isso e ajudar os outros, como a Ju fez. Não vou fazer só eu, não vou pensar só eu na minha questão mezzo e rafo e mestiço, que a gente estava, né, falou um pouquinho, né, deu uma pincelada na questão do mestiço, porque em outras conversas, né, assim, linguísticas, o mestiço ele é visto como uma pessoa, uma mistura que dá errado, assim, que tipo, você não é puro. O mestiço é uma pessoa que não é pura. Então, é pesado, é um termo pesado. Do termo rafo. Então, rafu é a sonorização, né, da palavra half, metade, meio. Então, no Japão, nós chegamos lá e, Luiz, por que você chama Fukushiro? Porque eu sou mestiço. Então você é rafo. Você é metadinha. Você é mezzo. Não sou mezzo nada. Eu sou... Caramba, eu sou uma pessoa completa, inclusive no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme de falar isso, né? Minha família italiana, minha família japonesa, porque primeiro a família branca já é uma grande mistura, porque os espanhóis, portugueses, italianos, eles foram completamente absorvidos e eles são os verdadeiros brasileiros. Vamos falar a verdade, sabe? Ninguém chega e fala, porque a nona... Não, você fala avó, você já subentende que é aquela avó branca, sabe? É um negócio meio... A gente sabe disso. O Silva, português, ele é o brasileiro. Então, quando a gente fala, minha família italiana, não tenho, sei lá, só porque eu como macarrão no domingo, não tenho. Assim, o nosso dia a dia, não é? Nosso dia a dia, ele acaba sendo o que é a branquitude, que é o padrão. Então, para o Brasil, é muito difícil esse rafo, porque a gente, beleza, a gente às vezes é metade amarelo, e esse metade amarelo nem é metade de uma coisa só, nem é metade só japonês. Né? É metade de várias outras etnias, taiwanês, sudoeste asiático, tem várias outras questões aqui. E aí, o outro lado, também uma grande mistura, afro-indígena, com branco, com várias etnias de brancos, com marrons, com verdes, pessoas judias, sabe, um monte de coisa assim. E essa questão toda do mestiço, eu acho que cabe pro brasileiro, ele combina mais, apesar dele ser muito visto no exterior como essa coisa não pura, pra gente faz mais sentido porque é a mistura, a gente entende muito como a mistura. E a gente não é metade, não é só uma coisa e uma outra coisa, a gente é um monte de outras coisas, com mais um monte de outras coisas que gira, que é o brasileiro. Olha essa turma que tá aqui, gente. Olha a diversidade que a gente tem, sabe? A gente tem muitas pessoas diferentes, sabe? Isso é Brasil. Então, nós somos mestiços e a gente vai ressignificar essa palavra, é uma discussão que se tem, né? O Gabriel no Okama, ele quer falar que ele é uma bicha mestiça. Ele quer usar essas palavras que são fortes, que são às vezes agressivas, fala assim, mas eu sou quem eu sou e eu não vou me justificar. Então, acho que é uma questão para a gente levar essa mestiçagem com orgulho, construir pontes, vai ser difícil, atravessar essas pontes coletivamente, né, e trazer também os nossos, né, os que já, né, estão atrás da gente, os que estão vindo principalmente. Se vocês quiserem encerrar... gente, eu acho, porque a gente vai ter, não quero dar spoiler, mas a gente vai falar sobre yokais, né, Júlia?
Talvez eles já estejam entre nós, os yokais. Sim, a Júlia esqueceu, inclusive da atividade que ela vai fazer, mas tudo bem. Gente, a gente fez esse debate mais para ambientar aqui todo mundo, e aí a parte mais legal, a gente vai dar um intervalinho, né? A parte mais legal, uns minutinhos, 10, 15, 5 minutinhos, para quem quiser beber uma água e ir ao banheiro. E aí a gente vai para a parte mais legal, que vai ser o quê? Como essas pessoas maravilhosas que vocês ouviram, que estão cheias de coisa, cheias de problema, cheias de terapia para fazer, cheias de problema na família, como que essas pessoas estão se expressando? O que está saindo dessas cacholas? Né? Então a gente vai ver, a gente também vai poder, né, ver a instalação da Alice. Hoje eu tô que tô, gente. A Aline e também o curta do Gabriel, e depois a gente vai conseguir falar um pouco, cada pessoa vai apresentar seu trabalho, vocês conhecer como que isso atravessa ou não a arte, como isso se transborda para a arte e se conectar com essas pessoas. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Mas se tivesse, não temos mais tempo, pois já começamos atrasados. É isso aí.